5 de agosto, peticionários pelo concurso de mobilidade interna, a petição número 199 desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa, para dar a conhecer as consequências e efeitos da sonegação dos horários incompletos no concurso de mobilidade interna de 2021. Tenho informação que temos os nossos convidados já disponíveis, a quem eu saúdo desde já. Os membros da delegação que nos acompanham por via digital são os seus professores Lígia Violas, Gisela Almeida, Sílvia Silva, Ruth Sá e Isabel Castro, e Paulo Fazenda também. Para a intervenção inicial irá falar, tenho indicação, a professora Gisela Almeida. Dou, no entanto, só uma lembrança relativamente à grelha de tempo para esta audição, idêntica à que agora findou. A entidade convidada para a audição tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois seguem-se os grupos parlamentares por representação hierárquica na Assembleia da República, com 3 minutos cada um, e no final encerra a audição a entidade convidada com 10 minutos para responder naturalmente às questões pertinentes que poderão vir a ser colocadas. Portanto, eu dava as boas-vindas então à representante do Grupo Docentes Lesados a 25 de agosto, a professora Gisela Almeida, a quem saúdo. Bom dia. Muito bom dia. A partir do momento que entender, pode usar a palavra, tem os 10 minutos para para a intervenção intervenção a ouvir-me inicial. em condições? Estão a ouvir-me? Estamos Okay. a ver e a ouvir perfeitamente. Portanto, a partir do momento que entender, pode usar a palavra. Obrigada. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, deputado Firmino Marques, digníssimos deputados dos diferentes grupos parlamentares, senhoras e senhores, queremos antes de mais agradecer a nossa presença nesta comissão. Estamos aqui hoje no seguimento ainda da petição apresentada a esta comissão a 20 de abril do corrente ano e estamos aqui porque exigimos respostas e respeito. Apesar das recomendações dos vários grupos parlamentares aqui presentes, entidades sindicais, associações de professores e de diretores, o Governo manteve-se inflexível na sua decisão e só disponibilizou horários completos no concurso de mobilidade interna 2021, considerando apenas os horários incompletos a partir da primeira reserva de recrutamento, publicitada no passado dia 1 de setembro. Os resultados destes dois momentos de colocação de professores, mobilidade interna e reserva de recrutamento 1, expôs à semelhança de 2017 uma inversão na atribuição das colocações disponíveis, ficando docentes de maior graduação colocados em escolas mais distantes das preferências que tinham manifestado como prioritárias. Para ilustrar este facto, apelamos à vossa atenção para as listas de colocação dos docentes de carreira e dos candidatos à contratação da reserva de recrutamento 1, referente aos grupos de recrutamento 120, 200, 240, 250, 290, 300 ou 910, por exemplo. Assim, este ano, tal como em 2017, docentes com maior graduação profissional viram-se ultrapassados por docentes com menor graduação, em muitos casos com o mesmo vínculo, e colocados em agrupamentos ou escolas a centenas de quilómetros das suas residências. Posso expor o meu caso. Em 2018, com a disponibilização de todos os horários na mobilidade interna, fiquei colocada em Penafiel, na minha primeira opção, cidade onde resido. Este ano, fiquei a 200 quilómetros, com tudo o que isso implica ao nível da reorganização familiar, despesas acrescidas e ao enorme desgaste emocional agravado por ver na RR1 55 colegas com menor... Eu vou parar o tempo, temos interferências, espero que seja momentâneo. Eu parei o tempo da senhora professora. Vamos ver se temos... Eu pedi a quem nos acompanha que tivesse cuidado com o microfone e que confirme que o microfone esteja desligado. Portanto, pode retomar a palavra e peço-lhe desculpa por este interregno, sim? Tenha a bondade, senhora professora. Neste momento está a ser partilhado com todos um questionário, estes já são os resultados destas distâncias que aconteceram. Este ano fiquei assim então colocada a 200 km de Penafiel, com tudo o que isso implica ao nível da reorganização familiar, despesas acrescidas e ao enorme desgaste emocional agravado por ver na RR1 55 colegas com menor graduação ou contratados colocados em escolas do topo das minhas preferências. Posso expor também o da Ruth,
que vive só com o seu filho de 12 anos, colocada a 310 km neste último concurso, quando nos últimos anos esteve a 5, e que viu 60 colegas a serem colocados em escolas a que se tinha candidatado. O da Sílvia, primeira peticionária em abril, a contas com a prestação da sua nova casa, colocada para os próximos 4 anos letivos a 300 km da sua residência. Ou o da Isabel, colocada antes a 7 e agora a 330 km, e que não encontrou a essa distância meios de acolhimento e apoio ao seu bebê de 1 ano que amamenta e não suportou a possibilidade da separação. Estes apenas alguns dos exemplos aqui presentes, mas podemos ilustrar outros dados em resposta a um formulário que disponibilizamos. Dos resultados obtidos, o que é que nós verificamos? Há efetivamente lesados em vários grupos de recrutamento, com especial destaque para o grupo 120. É um grupo particular, refere-se a inglês de primeiro ciclo, terceiros e quartos anos. 95% dos lesados trabalham em funções docentes há pelo menos 10 anos, sendo que 30% têm mais de 20 anos de serviço acumulado. A esmagadora maioria são quadros de zona pedagógica e muitos estão a vivenciar situações absolutamente dramáticas, à semelhança do que foi descrito anteriormente. Atente-se ao número de quilómetros que faziam, que passaram a fazer. Ao número de horários que viram ser distribuídos na reserva de recrutamento 1 em colegas menos graduados, ou então contratados, alguns dos quais, pasme-se, completos. Sim, porque na RR1 apareceram horários completos para contratação. Foi dada ainda a possibilidade de alguns colegas reportarem as suas situações. Há aqui alguns exemplos. Na RR1 saiu um horário completo que ocupei nos últimos 3 anos, isto é uma colega, e foi ocupado por uma colega contratada. Na mobilidade interna de 2018 conseguiu ficar na primeira opção, este ano ficou no 334, na sua opção 334. Os QZPs colocados na RR1, que eram os últimos da lista, não foram obrigados a ficar com horários completos. Não me parece legítimo que se tenha prejudicado os primeiros da lista. Esse é o facto para o qual reiteramos a vossa atenção, o terem sido colocados em horários incompletos na RR1 docentes de carreira que não tinham obtido colocação na mobilidade interna de 13 de agosto, o que revela que é altamente vantajoso ser menos graduado num concurso feito nestes moldes. Afinal, se somos todos docentes de carreira, qual a razão que justifica que a uns só sejam disponibilizados horários completos e a outros horários completos e incompletos? Se estamos todos numa mesma lista ordenada e graduada, se cumprimos todas as mesmas 35 horas semanais, com que justificação é que se colocam professores menos graduados ou até sem qualquer vínculo ao Estado em escolas às quais os mais graduados concorreram sem lhe ter sido dada a oportunidade de exercerem funções? Se a lógica dos concursos de professores pressupõe múltiplos sacrifícios pessoais e financeiros de forma a acumular tempo de serviço e subir na graduação para poder vincular e estabilizar depois desta, como se justifica que, nesta fase, se passa uma situação em tudo mais precária? Que gestão é esta que promove o desrespeito pela graduação e as ultrapassagens? É este o exemplo que devemos dar aos nossos alunos? É assim que se pretende rejuvenescer o corpo docente? Mais uma vez, não se compreende este atentado à dignidade profissional da classe docente. A realidade descrita colide, aliás, com as palavras preferidas pela senhora deputada Sílvia Torres, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, a quando a discussão da petição 199, e que passo a citar. A valorização dos profissionais que trabalham nas escolas e, em particular, a condição das condições para a estabilidade da função docente assumem para o Partido Socialista um papel insubstituível na promoção da escola pública. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reafirma, assim, a sua convicção de que o Ministério da Educação continuará a assentar a sua ação na valorização do papel dos docentes, assegurando desde logo a maior estabilidade e previsibilidade possíveis. Bem, como com a justificação que a senhora deputada apresentou para o procedimento adotado pelo Governo no concurso de mobilidade interna de 2021, que tanto nos lesou, e passo a citar, é da consciência da realidade e da necessidade de adotar a solução que melhor sirva ao sistema educativo, assente numa adequada gestão dos recursos humanos docentes e na boa utilização dos dinheiros públicos que resultam as decisões por vezes difíceis do Ministério da Educação. E fim de citação. Afinal, onde está a boa utilização dos dinheiros públicos se, até ao momento, o Ministério da Educação já contratou mais 4.731 docentes, com horário completo anual, comparativamente a 2018, e que, no fundo, tanto receava?
Onde está a boa utilização de dinheiros públicos, quando 3 semanas após o início das aulas e apesar do claro aumento de contratação, tantos alunos continuam sem professores? De que serviu então a não inclusão de horários incompletos no concurso de mobilidade interna? Esclarecemos que 4.731 docentes contratados a mais até ao momento com horário completo anual é o número que se obtém se compararem os resultados da contratação inicial de 2018, ano em que foram disponibilizados horários incompletos, e de 2021 e das reservas de recrutamento 1 até a 5 de ambos os anos. Acresce, por isso, a este número todos os horários incompletos anuais e todos os horários completos e incompletos temporários. Temos aí uma tabela onde é possível verificarmos aquilo que acabei de referir, os números que podemos disponibilizar. Perante o exposto, urge corrigir de imediato a situação e os atropelos descritos. O que nos traz aqui é precisamente isso. E porque esta audiência está a ser gravada e será escutada por muitos dos que legitimamente clamam por uma solução, pretendemos saber o que pretende fazer cada grupo parlamentar aqui presente nesta matéria. Ao quanto sabemos, a Lei 47 de 2021, aprovada em maio nesta Assembleia e promulgada em junho pelo Sr. Presidente da República, que estabelecia o prazo de 1 mês para a abertura de negociações e cuja a linha C pedia a inclusão de horários incompletos e a linha A que houvesse respeito pela graduação profissional, tornou-se lamentável e inexplicavelmente inócua, sem que ninguém compreenda o porquê de não ter sido cumprida, uma vez que não foi suspensa. O que vão fazer os diferentes grupos parlamentares aqui presentes para que a lei se cumpra? Face ao que foi descrito e exposto, poderemos contar com o apoio da senhora deputada e professora Sílvia Torres, bem como dos seus colegas do PS aqui da SEC, em recomendações ao Governo para a resolução deste impasse? Uma vez que nos encontramos numa altura de definição do próximo Orçamento de Estado, poderemos contar com iniciativas dos diferentes grupos parlamentares aqui presentes, para além das 6 que recebemos e agradecemos do PCP, que assegurem que os professores lesados neste ano não sejam nos próximos 4? A este respeito, destacamos, com natural agrado, o projeto de lei 980 do PCP, que propõe, de forma simples e inequívoca, a realização de um concurso interno extraordinário, já este ano a acontecer, garantindo a inclusão de todos os horários no procedimento da mobilidade interna. E não escondemos que, a nosso ver, seja por uma questão de coerência com o que foi feito em 2018, como por vários outros motivos que podemos elencar caso o pretendam, queremos que o mesmo seja aprovado. No entanto, independentemente da aprovação desta iniciativa ou de outras que venham a surgir com o mesmo intuito, não nos obriguem a continuar penalizados durante 4 anos. O importante é que haja uma solução que reponha justiça, previsibilidade e estabilidade. E quanto antes, a bem de todos os que tentam dar o melhor de si todos os dias na escola pública. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado. Nós, professora Gisela Almeida, feita a intervenção dos signatários da petição, temos agora a intervenção dos grupos parlamentares, conforme já referi, por ordem hierárquica de representação na Assembleia da República. E dava, por isso, a palavra à senhora deputada Lúcia Araújo Silva. 3 minutos, tenha a bondade, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e uma saudação muito especial aos senhores peticionários na pessoa da doutora Gisela Almeida. A petição número 199, hoje em discussão, pretende colocar em reflexão as regras da mobilidade interna. A exclusiva distribuição dos horários completos na mobilidade interna visa garantir a correta utilização dos recursos humanos e a sua respectiva eficiência dos investimentos feitos no sistema educativo. Este procedimento, já tido no passado, foi legitimado pelo acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul em 16 de abril de 2020, que profere que no âmbito do concurso de mobilidade interna não existe a opção de escolha dos horários completos ou incompletos, cabendo apenas aos docentes concorrer para escolas e ou conselhos, sujeitando-se em seguida à sua ordenação e colocação, de acordo com os critérios de graduação previamente definidos. Acresce ainda, da leitura do referido acórdão do TCA do Sul, a necessidade de adotar a solução que melhor sirva ao sistema educativo, assente numa adequada utilização dos dinheiros públicos, que passa pela disponibilização de horários completos no concurso de mobilidade interna. Importa salientar que em agosto de 2020 o Ministério da Educação deu nota pública do citado acórdão, pelo que, quando do aviso de abertura dos concursos, em março de 2021, os candidatos tinham a referida informação.
O acórdão esclarece ainda que as regras aplicadas ao concurso interno antecipado de 2018-2019, a que alude a peticionária, decorrente de uma alteração à lei, na sequência de uma apreciação parlamentar, e que previa que fossem considerados horários completos e incompletos, restringiam-se apenas àquele concurso em concreto. O Ministério da Educação está a trabalhar no sentido de valorização da escola pública, combatendo a precariedade da classe docente. Vejamos que nos últimos 6 anos vincularam ao quadro do Ministério da Educação cerca de 11 mil docentes. E para este ano letivo vincularam, através do concurso externo, mais de 2 mil docentes, mais concretamente 2.424, e a mobilidade interna dos quadros de agrupamento, quadros de escola e quadros de zona pedagógica foram colocados cerca de 13.500 professores, o que reflete de uma forma determinante a aposta na estabilidade do corpo docente a lecionar nas escolas e representa uma consistente renovação dos quadros. Salientar ainda a norma travão, que após 3 contratos completos sucessivos, os professores são obrigados a vincular e, nesse sentido, gera uma vaga. No entanto, os professores não são obrigados a candidatarem-se ao lugar que geram, ou seja, até agora, quando os docentes não ficavam colocados nas suas preferências, tinham sempre a garantia de que a administração os colocava na escola onde geravam a vaga. Mas, por decisão do Tribunal, a administração já não pode colocar um professor onde ele não manifestou preferências. Esta alteração não foi desejo da tutela, mas sim uma consequência do acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, cuja ação inicial foi colocada por docentes que não queriam ficar colocados de acordo com o sistema em vigor. Senhores peticionários, senhoras e senhores deputados, o Ministério da Educação está ciente da necessidade de se proceder a uma alteração profunda nas regras dos concursos dos docentes, tendo já iniciado as diligências nesse sentido. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo defendem a valorização dos profissionais que trabalham nas escolas e, em particular, a criação de condições para a estabilidade da função docente, assumem um papel insubstituível na promoção da qualidade da escola pública, na estabilidade dos projetos pedagógicos e na melhoria da qualidade das aprendizagens. O Ministério da Educação continuará a assentar a sua ação na valorização dos docentes. Muito obrigada. Senhora Deputada Lúcia Araújo Silva, e pela compreensão também da gestão do tempo, eu dava agora de seguida a palavra ao grupo parlamentar que segue, que é o grupo parlamentar do PSD, que vai usar a palavra através do Sr. Deputado António Cunha, a quem lhe saúdo, e dou a palavra, lembrando dos 3 minutos, tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo, obviamente, por cumprimentar, na pessoa das colegas Gisela Almeida e Lígia Violas, todos os representantes do grupo de docentes lesados, que vieram aqui, uma vez mais, trazer-nos um conjunto de questões pertinentes e de factos relacionados com as consequências que resultaram do último concurso de mobilidade interna. É caso para perguntar quando e onde é que já vimos este filme. E utilizando aqui uma linguagem cinematográfica, no argumento o vilão é o mesmo e os lesados é que são outros. E nesta matéria é fundamental para nós que o Governo se pergunte e procure saber, de facto, quem são estes docentes que foram ultrapassados por colegas, exatamente com o mesmo vínculo contratual, mas menos graduados, que ficaram uma semana depois, colocados em escolas para as quais os colegas mais graduados tinham concorrido. Isto é que é estranho. Estes docentes lesados, depois de correrem o país com a casa às costas, de trabalharem longe de casa, para ganharem tempo de serviço, muitas vezes alguns pagando para ganharem tempo de serviço, decidiram, alguns, na sua vida, vincular e fixar-se num determinado lugar, numa determinada vila ou cidade, para formar família, comprar casa e criar filhos, o que é normal, enfim. Mas foi este o pecado e o castigo que tiveram, ou seja, viram-nos a vida do avesso, colocando-nos a centenas de quilómetros das suas casas e das escolas onde vinham exercendo funções porque se viram ultrapassados por colegas menos graduados. Ora bem, sabendo disto tudo, o Governo veio repetir exatamente a mesma receita do concurso de 2017, que prejudicou na altura milhares de docentes. E em 2021 volta a fazer exatamente o mesmo. E para nós, governar não basta ter a legitimidade do sufrágio eleitoral.
É preciso ética na tomada das decisões políticas e respeito por quem é governado e também respeito por esta classe. Portanto, não basta dizer aqui que o Ministério que respeita os professores, etc. Não é isso que transparece. E o Ministro da Educação foi insensível aos pedidos mais do que legítimos dos docentes para que a lista graduada fosse respeitada, mas não ligou nada. Discricionariamente, alterou os procedimentos de colocação adotados no concurso da mobilidade interna desde 2006, dizendo que era para assegurar uma adequada gestão de recursos humanos e uma adequada utilização de dinheiros públicos. Mas o Governo, quanto a este aspecto, nunca nos mostrou uma conta que fosse. Nunca. E agora ficamos a saber, pelo que foi dito aqui, que à quinta reserva de recrutamento já foram recrutados mais 4.731 professores contratados com horário anual e completo do que em 2018. Afinal, onde é que estavam esses horários quando do concurso da mobilidade interna? Para o PSD é muito claro que os docentes menos graduados, que não foram colocados na mobilidade interna, ao serem colocados nos horários que foram vedados por opção discricionária do Governo aos docentes mais graduados, confere uma clara inversão do primado da colocação dos docentes através da graduação profissional. Lamentavelmente, o Governo sabe disto, mas como é dono disto tudo, acredita que é assim que vai atrair os melhores e que é com este tipo de posições inflexíveis que vai rejuvenescer a carreira docente. Não é assim que se combate a precariedade, nem sequer se consegue atrair para as escolas os melhores. E, portanto, só para terminar, Sr. Presidente, eu pedia se era possível que o grupo de delegados nos facultasse a documentação que aqui nos apresentou. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Facilita-nos a missão também, no que concerne à disponibilidade de documentos que nós acentuámos e pedimos para depois distribuirmos aos grupos parlamentares. E agora, de seguida, para intervir, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o grupo de lesados de 25 de agosto, através das docentes Gisela Almeida e Lígia Violas, que infelizmente já nos últimos anos nos temos cruzado não só em reuniões com o grupo parlamentar, mas também num conjunto de audiências aqui na Assembleia da República, na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, justamente por uma inversão nas regras, pela primeira vez em 2017 sem qualquer tipo de aviso e depois nos anos a seguir por mera teimosia do Governo. Nós partimos de um quadro que não é de difícil análise, mas de difícil resolução, porque ao longo dos anos o quadro de recrutamento e de mobilidade do pessoal docente na escola pública foi tendo um conjunto de emaranhados que complicaram a vida a muita gente, deixaram muitos professores precários numa precariedade ainda maior, criaram e alteraram regras, muitas das vezes a meio do jogo e sem qualquer tipo de aviso prévio, muitas das vezes para esses mesmos professores poderem decidir antecipadamente aquilo que queriam fazer da sua vida, muitas das vezes vidas complicadas, porque têm de se deslocar centenas de quilómetros para dar aulas, os horários, a carga horária que lhes é dada no início do ano letivo, muitas das vezes não dá sequer para pagar as despesas básicas para poderem permanecer nessa cidade, nessa localidade, longe da sua família, muitas das vezes, e, portanto, mais do que tudo, era necessário que, da parte do Governo, houvesse alguma sensibilidade para compreender que quando se alteram regras, a meio do jogo, sem aviso prévio, regras que ponham em causa aquilo que tinha vindo a ser um caminho de colocação de professores, independentemente de ser necessário uma revisão mais geral, da parte do Bloco de Esquerda já o dissemos e já falamos disso na Assembleia da República, uma necessidade mais geral de rever esse quadro de recrutamento, mas alguma sensibilidade, pelo menos da parte do Ministério da Educação, para compreender que nós estamos a falar de vidas concretas, que vidas que têm dado à escola pública um contributo essencial, que muitas das vezes
vêm resolver problemas de lacunas de horários, de cargas horárias, de escolas que necessitam de professores e muitas das vezes vão recorrer a estes docentes que estão já em situação precária há muitos anos e, portanto, da parte do Bloco de Esquerda existe, como sempre existiu, abertura para não só que estamos solidários, evidentemente, mas para procurar soluções. Desde 2017 temos tentado procurar essas soluções, sempre em conjunto e em diálogo permanente com estes docentes e com as organizações representativas do setor. Infelizmente, da parte do Governo e em particular do Ministério da Educação, parece haver uma teimosia e uma intransigência que não levam a lado nenhum, que infelizmente não levam a lado nenhum. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Passamos de seguida ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dou a palavra para isso à Sra. Deputada Paula Santos. Pode usar a palavra, 3 minutos, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar os professores e agradecer também as questões e as preocupações que partilham mais uma vez com esta Comissão e que tem sido matéria sobre a qual o PCP tem vindo a intervir. Aliás, partilhamos o conjunto das preocupações que aqui trouxeram, porque estamos perante um problema criado pelo Governo que insiste numa opção que já demonstrou que é desastrosa para os professores e que também não resolve os problemas da escola pública. Não resolve neste sentido, ou seja, no ano em que este é um dos elementos que também importa aqui considerar, porque no ano em que só foram considerados na mobilidade interna os horários completos, foi um ano em que houve maior necessidade depois de contratação de professores. E isto porque, sem nenhuma fundamentação, o Governo insiste nesta opção, como já aqui referimos, que de facto tem consequências desastrosas na vida destes professores, que ficam colocados a centenas de quilómetros das suas casas, que conduz a uma desorganização da sua vida profissional e pessoal e que leva também, de facto, a uma grande injustiça, que é o desrespeito pela graduação profissional e ultrapassagens, levando a que muitas das vezes professores com menos tempo de serviço, ou seja, professores com mais tempo de serviço, ficam mais longe das suas, da sua residência. O Grupo Parlamentar do PCP ainda ontem, aliás, ontem não, antes de ontem, segunda-feira, apresentou um conjunto de iniciativas que vão ao encontro das reivindicações por parte dos docentes e que pretendem resolver problemas concretos. E uma delas é exatamente esta, que é a abertura de um concurso interno extraordinário para que, com a inclusão de todos os horários, completos e incompletos, no procedimento de mobilidade interna, exatamente para que se ultrapassem os problemas que estão aqui identificados, que só não é feito por falta de vontade política do Governo, do Partido Socialista, mas deixa-me acrescentar também que ainda no final da ação legislativa anterior foram várias iniciativas discutidas e votadas do PCP, em que também fazia propostas no sentido de ultrapassar estes problemas e que só não foram aprovadas porque o PSD também não as acompanhou. E isto depois também revela, pode-se aqui expressar, deitar lágrimas de crocodilo, mas a verdade é que quando vamos ao concreto, com propostas concretas para resolver problemas que estão identificados, que são reivindicados por parte dos professores, os partidos, a oposição que tomam, os partidos, neste caso o PS, o PSD, a posição que tomam foi, de facto, no sentido de impedir que vissem a luz do dia. Por PCP, vou terminar, Sr. Presidente, mas queria aqui deixar, cá estará, porque naturalmente os compromissos, aquilo que é a sua posição, concretiza em termos de propostas concretas e que assume essas mesmas propostas e por isso cá estaremos, neste caso concreto, também com esta iniciativa, com este projeto de lei, com o objetivo, de facto, de resolver esta injustiça que afeta muitos e muitos professores e que não faz nenhum sentido que na mobilidade, de facto, não sejam considerados os horários completos e incompletos como propomos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos.
não estando presentes os restantes grupos parlamentares, eu perguntava se haverá indicação de mais alguma intervenção. Não havendo mais intervenções, tal como disse no início, o encerramento da audição compete à entidade convidada, que fará a intervenção final com 10 minutos. Não sei se será novamente a professora Gisela Almeida ou quem... Se me Tenho estão a ouvir? indicação que será a professora Lígia Violas que fará o encerramento, então. Sim, não sei se me estão a ouvir. Estamos a ver e a ouvir. Não tinha a indicação, mas agora chegou uma indicação. E agradeço também já o envio da documentação que já fizeram. Serão remetidos para todos os grupos parlamentares. E lembro então, para a intervenção final, para falar em nome do grupo de docentes, eu dou a palavra à senhora professora Lígia Dias. Então. Muito obrigada. Estou eu cá e estão mais alguns dos colegas que foram mencionados aqui com os seus casos concretos de vida, e viemos cá não havendo possibilidade de estar presencialmente e de poderem contactar na primeira pessoa o que é que isto reflete no seu dia-a-dia e que impacto é que isto tem no seu dia-a-dia. Estão aqui presentes online e disponíveis caso alguém queira fazer alguma questão sobre isso. Em relação àquilo que foi dito, nós, claro, portanto, agradecemos e ficamos satisfeitos por ver que isto é um problema que é por todos identificado, embora para o grupo parlamentar do PS, que parece que vive numa bolha própria, portanto, escutando-se num acordo de tribunal que não diz claramente o que eles dizem que diz, portanto parece que se refugiam num acordo de tribunal que diz sempre que o governo pode fazer uma coisa, pode trazer uma coisa e o seu contrário, desde que justifique com a solução que melhor serve o sistema educativo. Nós já tentamos em abril, e creio que o demonstramos, que esta não é a solução que melhor serve o sistema educativo, e aqui em 2000, portanto, e agora que já se passou mobilidade interna, já se preparou a primeira reserva de recrutamento e já vamos na quinta, verificamos sim que houve aqui uma repetição integral do procedimento de 2017. Portanto, parece que não se aprendeu nada com 2017. Nós tivemos aqui um momento de recolha da componente letiva por parte dos diretores, em julho, que foi pedida. Os diretores, mais uma vez, colocaram as suas horas, portanto, alguns horários completos, alguns horários incompletos. O Governo o Ministério da Educação resolveu colocar na gaveta, porque sim, os horários incompletos. E, portanto, o que é que acontece com isto? Na mobilidade interna, portanto, é esta cativação de horários que leva as pessoas a serem projetadas para centenas de quilómetros das suas residências. Depois dessa primeira recolha de horários, os diretores são novamente pedidos para fazer reintrodução de horários, mas, efetivamente, eles fazem a mesma reintrodução de horários que já tinham colocado em julho, vão repeti-la depois no final de agosto, não é? Como se nunca tivessem colocado em julho. Podem acrescentar mais uma hora ou outra, transformando alguns dos incompletos em horários completos, que depois vão aparecer na reserva de recrutamento 1. E depois, isto para dizer o quê? Isto para dizer que qualquer horário que saia na qualquer horário da reserva de recrutamento 1 é um horário a que corresponde um lesado. Porque estes horários da reserva de recrutamento 1 já haviam sido comunicados em julho deste ano ao DGAI. Portanto, não há nenhuma justificação para eles ficarem na gaveta e para provocarem esta baralhação nas colocações com estes atropelos e estas ultrapassagens que são por aqui, por demais, evidentes, não é? Portanto, isto é claro, mas não é só. E nós gostaríamos de chamar a atenção para o seguinte. Em 2017...
com a mobilidade interna e a contratação inicial, portanto, com horários, com a vinda só de horários completos e anuais, foram disponibilizados 14.500. Portanto, 14.500 disponibilizados em 2017 na mobilidade interna e contratação anual. Horários completos e contratação inicial, desculpem. Horários completos e anuais. Portanto, em 2021, este número passou a 20.044. Portanto, eu vou repetir para que isto fique muito claro. Em 2017, horários completos e anuais na mobilidade interna e na contratação inicial tivemos 14.500. E em 2021 tivemos 20.044. Completos e anuais. Portanto, isto é um aumento brutal do número de horários completos e anuais, que nós não estamos aqui a diabolizar, gostaríamos até de saber por que razão é que o Ministério da Educação ou os senhores deputados do PS, até aqui na Comissão de Educação, quando nós estivemos a chamar a atenção para as consequências da colocação de apenas horários completos anuais na mobilidade interna, etc., etc., porque é que nunca falaram que se era expectável que houvesse um aumento brutal dos horários completos e anuais. Isto nunca foi dito em momento algum. E tal como se estava a referir há pouco, e foi referido até pelo deputado Luís Monteiro, mas não só, as pessoas, quando fazem as suas escolhas, fazem-nos com base numa série de pressupostos. E isto é aquele tipo de coisas que tem que ser à partida conhecido. Porque se soubesse, em março, em abril, e o Governo teve muitas oportunidades de dizer que os efeitos poderiam ser, de certa forma, não tão maus, porque haveria muito mais horários completos e anuais em concurso, portanto, poderia ter dito, isto levaria às pessoas a ter isso em conta na manifestação de preferências, por exemplo, para o concurso interno. Portanto, não dizer, não fazer, esconder o jogo, não é algo que não se entende e não é de pessoas, desculpem, mas não é de pessoas que estão de boa fé. Tiveram imensas oportunidades de o fazer. Em 2018, já agora só por uma questão para terem noção também, quando vieram os horários completos e incompletos, foram disponibilizados 19.800 horários. Portanto, 19.800 horários em 2018, completos e incompletos. E nós estamos a dizer que em 2021 são 20.044 só completos. Estamos aqui a fazer anuais, não é? Portanto, o que é que isto acontece? Portanto, calculamos, há um plano de recuperação de aprendizagens que aumenta bastante o crédito horário às escolas e há uma nota informativa já feita depois de toda a gente ter concorrido, portanto até para os diretores, para dizer que podem colocar na componente letiva dos professores tudo que é tutorias, apoios, coadjuvações, projetos, portanto dão carta branca aos senhores diretores para diminuir o número de horários, portanto, incompletos que têm ali. Agora, eu não quero ser má, mas, portanto, isto leva-nos, e acho que com alguma legitimidade, a pensar, fazendo todo este enquadramento, que, ora bem, então nós temos uma petição de 9.000 assinaturas, que em março e em abril é discutida nesta Assembleia e levanta sérios problemas, faz recomendações, portanto, no sentido da vinda de todos os horários. Portanto, ninguém nos diz que vai haver nada, portanto, o Governo fecha-se em copas, os grupos parlamentares movem-se para tentar resolver a situação, que inclusive acaba na Lei 47, que não se percebe também que nunca foi cumprida, portanto, e temos este é um enquadramento. O Governo depois disso, portanto, o PS e o Governo e o Ministério da Educação nunca dizem, até nos encontros com as entidades sindicais, que, atenção, que vai haver muito mais horários, portanto, na mobilidade interna disponíveis. Portanto, nunca avisa em momento algum. As pessoas fazem o seu concurso para o concurso interno. Algumas delas que foram
francamente lesadas em 2017, com o receio de que lhes acontecesse algo semelhante ao que aconteceu em 2017, em que ficaram a centenas de quilómetros de distância das suas famílias, tal como aconteceu aqui à Ruta, à Isabela, à Ana, à Guida e as muitas pessoas. Portanto, fazem um alargamento do seu leque. Portanto, em vez de concorrer para um grau de proximidade de 30 km das suas residências, atiram para 60, 70 km só para evitar o desastre que aconteceu em 2017. E, portanto, assim o fazem, sem nunca saber que iam ser muito mais horários disponibilizados na mobilidade interna. E depois, em julho, já depois de toda a gente ter concorrido, o Governo manda, e já terem saído os resultados do concurso interno, o Governo, o Ministério da Educação, dá uma nota informativa e diz aos diretores para contemplarem tudo o que é projetos, tutorias, apoios, coadjuvações, etc. Portanto, reduzindo o número de horários incompletos que eles lá tinham, não é? Portanto, e nós questionamos aqui, mas porquê? Para evitar um desastre ainda maior em setembro, o desastre que já havia sido anunciado? E para não podermos estar aqui a falar de milhares de pessoas como em 2017, mas agora algumas centenas? Foi para isso? Parecendo que que correu tudo bem? Não correu tudo bem. E isto não é atitude de gente que está de boa fé. As pessoas, nós, professores, não somos peças de mobiliário do Ministério da Educação. Nós não somos recursos como quadros interativos, computadores ou o que quer que seja, que se põem e dispõem e vão de local em local ou de escola em escola, porque efetivamente não podem prestar o seu serviço e a sua função sem qualquer tipo de constrangimento face a isso. Nós, não. Nós temos carreiras longas, o quadro de há bocado demonstrava, nós somos imensos com 10, 20 anos de serviço mais, portanto temos carreiras longas e ao longo da vida, tal como disse o Dr. António Cunha muito bem, nós fomos fazendo os nossos projetos de vida, adiando uma série de projetos, adiando os filhos, adiando a compra de casa, adiando tudo isso, e não é de todo legítimo, justo ou quer que seja, que alguém porque está de birra ou porque não sei por que razão, e ninguém compreende isto, se force num procedimento que é altamente lesivo e que afeta a vida de pessoas, durante 4 anos. Isto não é de quem está de boa fé. Encerrar, por favor. Era só isto que eu tinha a dizer e agradeço a vossa atenção e espero efetivamente que o problema se resolva em breve. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos a presença da delegação da entidade Grupo de Docentes Lesados a 25 de agosto, também subscritores da petição 199, que visa dar a conhecer consequências e efeitos da sonegação dos horários incompletos no concurso de mobilidade interna de 2021. Agradecemos a intervenção inicial da professora Gisela Almeida, da professora Lígia Violas, na intervenção final, e a presença também, ainda que por via digital, dos professores Sílvia Silva, Ruth Sá, Isabel Castro e Paulo Fazenda. Portanto, o assunto evoluirá, naturalmente. Queremos agradecer a vossa presença e a pertinência das questões que aqui foram suscitadas, quer pelos grupos parlamentares, quer pelos membros da delegação. Eu diria que até breve, então, e muito obrigado pela vossa presença nesta audição. Obrigado a todos, muito bom dia. E nós vamos continuar a reunião da Comissão. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia, então.